título dessa passagem diz: A esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. E diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações traz a ideia de um choro em voz alta. Às vezes, algumas situações que a gente passa na nossa vida que dá vontade de gritar, né? E muitas vezes, quando você grita, parece que você dá uma aliviada, né? Quando você está passando por uma grande aflição, por uma grande prova, uma grande dificuldade na sua vida. E muitas vezes dá vontade de sair correndo e gritando. Às vezes eu falo isso para os meus filhos, a minha filha está estudando e tem hora que ela fica muito tensa. Eu falo, sai na janela e dá uns gritos aí para você aliviar a pressão. E realmente muitas vezes a gente precisa, e essa lamentação tem essa ideia de choro em alta voz, sabe? Eu não sei como é que você está a sua vida, se você tem passado por muitas lutas e muitas dificuldades, e se você tem sentido a necessidade de clamar em alta voz ao Senhor. Muitas vezes a gente fica reprimido, contrito, e a gente não sabe nem falar com o Senhor, sabe? E a gente esquece que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, sabe? E a gente esquece disso, que o amor dele é infinito, grande, sabe? Que ele acode às nossas necessidades, que ele nos ama como filhos. E esse livro mantém viva a lembrança da queda de Jerusalém e ensina a todos os crentes o modo de lidar com o sofrimento. Você tem aprendido a lidar com o sofrimento na sua vida? Ou você só tem reclamado, lamentado todos os dias? A lamentação atrai o devorador. Muitas vezes a gente só reclama de tudo, das lutas, das provações, das dificuldades, e a gente não pergunta por que a gente está passando por isso, sabe? E a maioria das nossas lutas e das nossas provações são causadas por nós mesmos, pela nossa desobediência, por decisões erradas, por não buscar a presença do Senhor, não buscar orientação quando vamos tomar alguma decisão importante da nossa vida. E às vezes acontecem algumas coisas que depois a gente só faz reclamar, e a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Buscar o Senhor primeiro, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Ele tem que ser a primazia na nossa vida, sabe? Ele é mais importante que a nossa família, que o nosso trabalho, que a nossa saúde, que a nossa própria vida, e a gente esquece disso, sabe? A gente quer buscar os nossos próprios interesses antes de tudo. Lamentações está extremamente ligado ao livro de Jeremias, e descrevendo a angústia sobre o fato de Jerusalém estar recebendo o castigo divino por causa dos seus pecados impenitentes. Muitas vezes os pecados têm nos levado para situações tão terríveis na nossa vida, e com aquele povo não foi diferente, povo que abandonou o Senhor. E Deus é o fiel, mas Ele é justo, fiel e justo, e Ele traz castigo para a educação do seu povo, para chamar o seu povo de volta. A gente faz isso com os nossos filhos. Muitas vezes os nossos filhos estão rebeldes, estão desobedientes, estão teimosos, e a gente tem a necessidade de corrigi-los, para que eles não continuem fazendo as coisas erradas, e para que aquilo não traga mais consequência na vida deles, no dia a dia. E Deus tratou esse povo, porque eles realmente estavam fazendo algumas coisas que não agradavam ao Senhor. E esse livro está engraçado, que é um livro pequeno, bom de ler, mas ele também, como disse, é um pouco assustador, as consequências do pecado na vida daquele povo, e na nossa também. A gente pensa que não, a gente passa algumas lutas, algumas dificuldades, e acha que isso é pouco. Eu convido você a ler o livro de Lamentações, dá uma pensada, do que realmente, quais as consequências da gente afastar do Senhor, de uma nação que afasta do Senhor,
de pessoas que deixam de buscar a presença do Senhor. E ele fala de alguns temas importantes. O foco principal de Lamentações é o castigo divino que veio como resposta ao pecado de Judá. E também pode ser percebido que é a esperança. No livro Deus fala de castigo, mas ele fala da esperança. E é tão interessante que Deus sempre que nos corrige, ou que nos permite passar por alguma situação difícil, Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. E você precisa perguntar, sempre quando você estiver passando por uma luta e por uma provação: o que eu tenho a aprender com isso? Por que eu estou nessa situação? Né? E se há esperança, e sempre há esperança no Senhor, sempre há esperança. Ele renova as nossas forças, Ele nos dá vigor, Ele nos mostra o caminho, e Ele principalmente nos recebe nos seus braços, sempre. Ele está sempre com os braços abertos para nos receber. Ele não se agrada da correção. Eu já corrigi meus filhos várias vezes, em diversas ocasiões, e aquilo depois criava uma dor no coração da gente, sabe? Você falou: poxa vida, não? Será que eu excedi? Será que não? Será que, sabe? Na correção. E às vezes muitas vezes eu chorei longe dos meus filhos, por conta da correção que eu fiz, mas para que eles não continuassem no erro. E eu fico pensando, Deus, como que Deus fica quando Ele precisa corrigir um filho? Nossa, mãe, como que é doído. Deus olha para a gente: eu não queria que você estivesse passando por isso, eu não queria que você estivesse enfrentando essa situação, mas eu vou precisar corrigir você. E Deus não se agrada, Deus não fica feliz, Deus não é, né? Deus é um Pai amoroso, que ouve as nossas lamentações, que ouve o nosso grito de socorro, quando nós nos arrependemos e quando nós deixamos o pecado e voltamos para Ele. Que nessa manhã você possa refletir sobre isso. Eu não sei o que tem te levado a algumas lutas e alguns sofrimentos. Não é diferente com os nossos irmãos do passado. Sempre houve dificuldade, sempre houve luta, sempre houve pecado, sempre houve perdão, sempre Deus esteve fazendo juízo na vida de cada um dos cristãos. E não é diferente hoje. A gente vê, quando eu falei que convido você a ler o livro de Lamentações, foi terrível o que Deus fez, mas Ele trata o seu povo, Ele trata porque Ele nos ama. E eu não sei o que você está passando nessa manhã, quais são as lutas que você está enfrentando, e quais decisões você precisa tomar. Muitas vezes não é luta, não é provação, não é pecado, mas é uma decisão que você precisa tomar. Eu te convido a ficar de pé, para que a gente esteja orando, sabe, que você fale aí. Vou deixar você pensar e falar com o Senhor alguns minutos, alguns segundos. Senhor, eu estou passando por essa luta, acode a minha luta, cura, me fortalece, me dá força para sair do pecado que eu estou enfrentando. Muitas vezes a gente fica tão enfraquecido por conta do pecado, por conta das lutas, das provações, que a gente parece que não tem força, mas o Senhor te carrega nos braços. Eu gostaria de chamar o Alex, o Marcos aqui, para a gente estar orando com mãos estendidas para a igreja. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem tratado e acudido às nossas necessidades. O Senhor não se alegra, ó Pai, em punirmos, ó Deus, em trazer juízo sobre a nossa vida, mas muitas vezes nós precisamos ser tratados, Senhor, para que a gente não se perca pelo caminho, Deus. Ó Deus amado, fortalece o Teu povo, ó Pai. Ajuda, Senhor, a enfrentar as lutas, ó Deus, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, ó Deus. Que a gente nunca se esqueça que há esperança e que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, ó Deus. Obrigado pela misericórdia do Senhor, ó Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, ó Deus, pelo Teu carinho para conosco. E ajuda, ó Senhor, cada um dos nossos irmãos e a nós mesmos, ó Deus, enfrentarmos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Ora, enfrentamos lutas, ó Pai, na área de saúde, ó Deus, que o Senhor traga alívio, traga cura, Senhor, e que os tratamentos, ó Deus, a busca, ó Deus, por dias melhores, ó Pai, venha de encontro conosco, conforme a Tua soberana vontade, ó Pai.
Que também o Senhor possa cuidar dos relacionamentos, ó Pai, das nossas famílias, ó Deus. Que cada um possa amar o seu próximo, ó Deus, amar o seu cônjuge, amar os seus filhos, os filhos amarem os seus pais e serem obedientes, ó Deus. E que o Senhor possa conduzir-nos, ó Deus, a uma vida de santidade, ó Deus. Tem misericórdia. Ajuda, Senhor, o teu povo, ó Pai, no trabalho, para que com honestidade, com dignidade, com honra, cada um tenha o sustento, ó Pai, que merece, ó Deus. E que o Senhor possa suprir as nossas necessidades do dia a dia. Obrigado pelo pão nosso, Senhor. Obrigado pelo trabalho e as oportunidades, ó Deus. Nos ajude a sermos bons administradores e, sobretudo, sermos fiéis e gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Nos abençoa, Senhor. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor possa estar tratando o coração de filhos rebeldes, filhos e adultos também que não têm buscado a presença do Senhor. Que o Senhor possa nos dar a capacidade de amá-los e trazer uma palavra, ó Pai, a cada um deles, e que eles voltem para os caminhos do Senhor, ó Deus. Pedimos pela vida do pastor lá em Porangatu, pela vida daquela igreja, que as ministrações ali hoje, ó Pai, possam atingir o coração conforme a vontade do Senhor, ó Deus. Obrigado por essa manhã, obrigado pela chuva que caiu sobre a nossa terra, ó Deus, pelo frescor que o Senhor mandou. E agora, Pai, pedimos que o Senhor esteja nos orientando na escola dominical, ó Pai, que as lições ministradas, ó Pai, possam fazer diferença e possam ser transformadoras na nossa vida. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos. Rogamos que o Senhor continue abençoando cada um, em nome de Jesus. E também pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai. Oh Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. E que a gente possa buscar a presença do Senhor, confessarmos os nossos pecados, deixarmos e voltarmos para o Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E agora vamos passar